Senhor presidente Beto de Brés, os demais colegas vereadores, o pessoal que nos acompanha aqui na plenária e que vai nos acompanhar em casa. Uma pena o vereador Jefferson Fortes ter se ausentado, mas eu quero dizer para ele que, sem problema nenhum, vou reafirmar aqui novamente, vereador Adriano, pode transmitir o recado para ele, que votei realmente a favor do aumento da taxa de lixo e fiz isso com muita tranquilidade. Fiz isso porque sentei com os técnicos do SAMAI que apresentaram as contas e o déficit gigantesco que o SAMAI tinha, da ordem de quase R$400 mil por mês, cobrindo o furo do lixo com o dinheiro que arrecadava da água. E aí depois, alguns vereadores vêm aqui para essa tribuna bradar e falar, e discursos demagógicos dizendo que o SAMAI está sucateado, que não tem mais condições de prestar um serviço adequado para a comunidade, mas na hora que tinha que resolver, na hora que tinha que, lá atrás, porque vereador Marco Antônio Von Rosa, Vossa Excelência sabe que esse não é um problema de hoje. Há 10 anos nós temos um déficit, o SAMAI tem um déficit com relação àquilo que ele arrecada pela cobrança da taxa de lixo e o quanto custa para fazer esse transbordo, para coletar isso e levar até Brusque. Essa discussão já passou aqui por essa casa, e na época não se teve coragem de tomar a decisão correta. E mais, quando esse tema voltou aqui para essa instância, vereador Marco Antônio, alguns dos vereadores que usaram essa tribuna aqui e fizeram discursos demagógicos queriam empurrar o problema para 2015, que foi a proposta aqui de alguns vereadores, ou seja, não queriam fazer com que essa ação fosse tomada, empurrando o problema, vereador Marcos da Rosa, para 2015. E aí? E quando nós chegássemos em 2015? No início do ano, se Vossa Excelência lembram bem, nós tivemos um problema com a bomba de captação do SAMAI, que quebrou. O SAMAI não tinha R$100 mil para comprar uma bomba reserva, e 70% da cidade ficou sem água, vereador Mário Hildebrand. Então, alguns dos vereadores vêm aqui, fazem um discurso demagógico, não contribuem em nada, quando se tem que fazer e tomar pulso firme, e tomar decisões que muitas vezes são antipáticas, aparecem aqui como os heróis, defendendo a comunidade, mas, na verdade, não ajudam em nada. Outro exemplo é a questão da remuneração dos servidores. O governo Décio Lima causou a maior perda da história no salário do servidor público municipal. E aí, vereadores do PT vêm aqui e apresentam propostas, emendas no orçamento, criando uma falsa expectativa no servidor de algo que é irreal, quando foram, na verdade, os principais responsáveis por essa tragédia. E aí voltam aqui como os heróis, anunciando grandes soluções, algo que não existe na realidade, como eu disse, criando uma falsa expectativa nos servidores. E aparecem sempre como os bonzinhos, como os heróis, mas quando se tem que construir, quando se tem que tomar, às vezes, medidas que muitas vezes não agradam à comunidade, querendo aparecer, acabam, infelizmente, prejudicando todo o processo. Ouço com a parte o vereador Ivanates. Ouçamos a parte o vereador Ivanates. Vereador Lanzarin, nós temos que convidar o bloco do PT aqui na casa para ir ao município vizinho de Gaspar, onde a administração do PT está em greve, o servidor público municipal pleiteia 3% de reajuste salarial e não ganha. Então, lá em Gaspar, onde a administração é do PT, o prefeito não dá 3%. E aqui eles querem que o prefeito dê 34%. É a prática. Fala pouco e faz muito. Quer dizer, fala muito e faz pouco. Obrigado pela parte, vereador Ivanates. Vereador Marcos da Rosa, lhe cede mais 1 minuto. 1 minuto da liderança. E também, pelo aparte, mais 30 segundos, então são mais 2 minutos e meio. Ok. Obrigado aí aos colegas vereadores. E quero dizer que nós precisamos ficar atentos, porque essa pauta volta logo aqui para essa casa. O sindicato que, aliás, gostaria de fazer aqui uma referência ao sindicato, eu, como servidor público, gostaria de deixar bem claro aqui, esse sindicato não me representa.
Um sindicato que não acrescenta em nada hoje para o servidor público, que vive dentro das unidades de saúde, dentro da instituição, das escolas, dentro dos outros setores públicos da nossa cidade, simplesmente incitando o servidor, apresentando essas propostas demagógicas e iludindo o servidor que vem aqui para essa casa na expectativa. E é lógico, vereador Ivanates, eu também sou servidor, eu também queria ganhar 30% de aumento, mas vamos lá, vamos ser coerentes. E não vamos deixar, gente, servidor, quero me dirigir agora ao servidor, não vamos deixar de ser enganado por esse sindicato que está aí, um sindicato pelego, um sindicato que tem representantes que estavam no governo Décio Lima, quando, naquela época, o servidor sofreu e sofre ainda hoje com a maior perda salarial da sua história. Ieda, Sérgio, Sueli estavam lá, dentro da gestão Décio Lima, quando o servidor foi enganado, foi roubado, inclusive. Porque, ainda hoje, prefeito, o então prefeito e hoje deputado Décio Lima, paga, e vai pagar, se Deus quiser, na justiça, o quanto afanou, o quanto levou do servidor, porque descontou do servidor público o INSS, descontou o recurso que era para o SBLU e não repassou esse dinheiro para o Instituto de Previdência do município. Na época, vereador Ivan, mais de 11 milhões de reais. Essa foi a dívida que o então prefeito Décio Lima deixou com o servidor público de Blumenau. Então, quero dizer que é muito fácil vir aqui fazer discurso demagógico, vir aqui e dizer que vai salvar e que vai resolver o problema, né? Quando, na verdade, quando estão no governo, pouco fazem. Quero dizer aqui, vereador Adriano, que o governo, que o PT é um excelente partido de oposição, porque no governo é um desastre. É só nós acompanharmos o que está acontecendo aqui no nosso Brasil, infelizmente. Seria isso na tarde de hoje.